O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A profissão da fé. Este é o terceiro vídeo do capítulo 3. Creio no Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Os símbolos do Espírito Santo. A água. O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, pois que, após a invocação do Espírito Santo, ela se torna o sinal sacramental eficaz do novo nascimento. Do mesmo modo que a gestação do nosso primeiro nascimento se operou na água, assim, a água batismal significa realmente que o nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo. Mas, batizados num só Espírito, a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Portanto, o Espírito é também, pessoalmente, a água viva que brota de Cristo crucificado, como da sua fonte, e jorra em nós para a vida eterna. A unção. O simbolismo da unção com óleo é também significativo do Espírito Santo, a ponto de se tomar o seu sinônimo. Na iniciação cristã, ela é o sinal sacramental da confirmação, que justamente nas igrejas orientais se chama crismação. Mas, para lhe apreender toda a força, temos de voltar à primeira unção realizada pelo Espírito Santo, a de Jesus. Cristo, Messias em hebraico, significa ungido pelo Espírito de Deus. Houve ungidos do Senhor na antiga aliança, sobretudo o rei Davi. Mas Jesus é o ungido de Deus de maneira única. A humanidade que o Filho assume é totalmente ungida pelo Espírito Santo. Jesus é constituído Cristo pelo Espírito Santo. A Virgem Maria concebe Cristo do Espírito Santo, que pelo anjo o anuncia como Cristo por ocasião do nascimento dele, e leva Simeão a ir ao templo ver o Cristo do Senhor. É ele que enche Cristo e cujo poder emana de Cristo nos seus atos de cura e salvamento. Finalmente, é ele que ressuscita Jesus dentre os mortos. Então, plenamente constituído Cristo na sua humanidade vencedora da morte, Jesus difunde em profusão o Espírito Santo, até que os santos constituam na sua união a humanidade do Filho de Deus, o homem adulto à medida completa da plenitude de Cristo, o Cristo total, para empregar a expressão de Santo Agostinho. O fogo. Enquanto a água significava o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo,
O fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O profeta Elias, que apareceu como um fogo e cuja palavra queimava como um facho ardente, pela sua oração, faz descer o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo, figura do fogo do Espírito Santo, que transforma aquilo em que toca. João Batista, que irá à frente do Senhor com o espírito e a força de Elias, anuncia Cristo como aquele que há de batizar no Espírito Santo e no fogo. Aquele Espírito do qual Jesus dirá: Eu vim lançar fogo sobre a terra, e quanto desejaria que já estivesse aceso. É sobre a forma de línguas, uma espécie de línguas de fogo, que o Espírito Santo repousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche de si. A tradição espiritual manterá este simbolismo do fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. A nuvem e a luz. Estes dois símbolos são inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo. Desde as teofanias do Antigo Testamento, a nuvem, umas vezes escura, outras luminosa, revela o Deus vivo e Salvador, velando a transcendência da sua glória. A Moisés no Monte Sinai, na tenda da reunião e durante a marcha pelo deserto. A Salomão, quando da dedicação do templo. Ora, estas figuras são realizadas por Cristo no Espírito Santo. É Ele que desce sobre a Virgem Maria e a cobre com a sua sombra, para que conceba e dê à luz a Jesus. No Monte da Transfiguração, é Ele que sobrevém na nuvem que cobriu da sua sombra Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João. Nuvem da qual se fez ouvir uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutai-o. E, enfim, a mesma nuvem que esconde Jesus aos olhos dos discípulos no dia da Ascensão e que o revelará como Filho do Homem na sua glória no dia da sua vinda. O selo é um símbolo próximo do símbolo da unção. Com efeito, foi a Cristo que Deus marcou com o seu selo, e é nele que o Pai nos marca também com o seu selo, porque indica o efeito indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. A imagem do selo, esferages, foi utilizada em certas tradições teológicas para exprimir o caráter indelével impresso por estes 3 sacramentos, que não podem ser repetidos. A mão
É pela imposição das mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as crianças. O mesmo farão os apóstolos em seu nome. Ainda mais, é pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado. A Epístola aos Hebreus coloca a imposição das mãos no número dos artigos fundamentais do seu ensino. Este sinal da efusão onipotente do Espírito Santo guarda-o a Igreja nas suas epicléses sacramentais. O dedo. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Se a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, a carta de Cristo, entregue ao cuidado dos apóstolos, é escrita com o Espírito de Deus vivo, não em placas de pedra, mas em placas que são corações de carne. O hino Veni Creator Spiritus invoca o Espírito Santo como dedo da mão direita do Pai. A pomba. No final do dilúvio, cujo simbolismo tem a ver com o batismo, a pomba solta por Noé regressa como um ramo verde de oliveira no bico, sinal de que a terra é outra vez habitável. Quando Cristo sobe das águas do seu batismo, o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, desce e paira sobre ele. O Espírito desce e repousa no coração purificado dos batizados. Em certas igrejas, a sagrada reserva eucarística é conservada num relicário metálico em forma de pomba, o columbarium, suspenso sobre o altar. O símbolo da pomba, para significar o Espírito Santo, é tradicional na iconografia cristã. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.